Hoje eu vou te apresentar o meu novo companheiro de treino, o relógio que vai me preparar para minha próxima maratona. E eu vou te mostrar as funções de treinamento e também fazer um review geral do Huawei Watch Fit 3 e do aplicativo Huawei Health. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2 Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. E o foco de hoje é um relógio da marca Huawei, especificamente o modelo Huawei Watch Fit 3. Ele é um excelente smartwatch. Na verdade, ele é um relógio que fica no meio do caminho entre um smartwatch e um relógio esportivo. O que eu quero dizer com isso? Um smartwatch, por exemplo, o Galaxy Watch, ele é um excelente relógio para quem quer trazer funções do celular para o pulso. Ele oferece o sistema Wear OS, que vocês conseguem instalar aplicativos como Google Maps, Spotify e vários outros aplicativos. Então ele é ótimo na integração com o celular, mas não oferece tantas funções de treinamento assim, é bem limitado nessa área. Já um relógio esportivo, marcas como Garmin, Polar, Coros, Suunto e várias outras. Um relógio esportivo ele é bem focado na área de treinamento, com muitas funções de treinamento, mas um pouco mais limitado na área da integração com o celular. Vocês não têm tantas opções, tanta flexibilidade de instalar aplicativos, de fazer algumas configurações e uma integração mais avançada com o celular. O relógio esportivo ele é realmente muito focado na parte do treinamento. E o Huawei Watch Fit 3, ele fica no meio do caminho. Ele não oferece tantas funções smart como o Galaxy Watch, por exemplo, e também não oferece tantas funções de treinamento como um relógio esportivo. Mas, por exemplo, ele oferece mais funções de treinamento que o Galaxy Watch e mais funções smart que um Garmin, por exemplo. Por isso que eu digo, o Huawei Watch Fit 3, ele fica no meio do caminho. Ele não é tão avançado na parte de funções smart quanto o Galaxy Watch, mas oferece mais funções de treinamento. E ele também não é tão avançado na área de treinamento como um Garmin, por exemplo, mas em contrapartida oferece mais funções smart que um Garmin. E eu separei esse vídeo em 5 partes. Na primeira, eu vou explicar por que eu escolhi o Huawei Watch Fit 3 para esse próximo projeto aqui do canal, que é a preparação para minha próxima maratona. Segunda parte, a gente vai falar das funções de treinamento que ele oferece e como que eu uso essa informação no dia a dia. Terceira parte, a gente vai ver as funções de saúde, de monitoramento de saúde que ele oferece. Na quarta parte, eu vou falar das características do relógio, bateria, construção, conforto da pulseira, por exemplo. E na quinta parte, eu vou falar sobre do que eu senti falta ao usar esse relógio. E principalmente nesse teste de longo prazo que eu estou fazendo, o que realmente tá me fazendo falta ali no dia a dia. Bom, então vamos lá. Por que eu escolhi o Huawei Watch Fit 3? Vamos lá, pessoal. A ideia aqui do canal, minha proposta aqui no canal, é testar esses dispositivos na prática. Não por uma semana, 2, é na prática mesmo. Seguir um plano de treino durante 5, 6 meses, às vezes 4, 5, 6 meses, para ver na prática como é que ele funciona. Carga de treino, testar as funcionalidades mesmo na prática, com um treino real, com uma preparação real para uma prova. E aí eu vou trocando de relógio a cada ciclo. Então eu já fiz um ciclo com a Garmin, já fiz um ciclo com a Amazfit, agora eu vou começar um novo ciclo com a Huawei. E por que eu escolhi o Huawei Watch Fit 3? Algumas características que são importantes para esses projetos. Funções de treinamento, como a gente vai ver, tem algumas funções bem interessantes. Segundo ponto, ele tem o plano de treino. Essa é crucial, né? Para me preparar para uma prova de corrida, por exemplo, eu preciso ter um dispositivo que ofereça, né, planos de treinamento. E a Huawei oferece isso. Então, com o Huawei Watch Fit 3, eu consigo criar um plano de treino. O relógio, né, o sistema da Huawei vai criar uma planilha de treino para mim, de acordo com o meu nível. Esses treinos vão se adaptando conforme eu for realizando os treinos. Então, por isso também foi um fator bem decisivo para optar pelo Huawei Watch Fit 3 para esse novo teste de longo prazo. E como nós estamos em maio e a maratona que eu vou correr é a maratona de Punta del Este, no Uruguai, em setembro de 2025, isso significa que aproximadamente aí pelos próximos 4 meses eu vou usar
o Huawei Watch Fit 3 e compartilhar aqui com vocês toda a minha experiência de uso desse relógio. Inclusive o primeiro vídeo já está no ar, vou deixar um card aqui para vocês verem depois, que foi o vídeo que eu criei aqui no canal mostrando passo a passo como eu fiz para criar o plano de treino no aplicativo da Huawei. E aí passando para as funções de treinamento. E a primeira função aqui que eu acho que é um grande diferencial do relógio da Huawei e de outras marcas que começaram a trazer isso também, são os planos de treino adaptativos de corrida. Isso eu acho excelente, tá, pessoal? Por falar nisso, quando eu comecei a correr em 2022, o meu primeiro dispositivo foi a Huawei Band, a Huawei Band 4 na época. E usando esse dispositivo eu saí do zero, seguindo o plano de treino de corrida da Huawei, eu consegui chegar na minha primeira meia maratona. Então, gostei muito da experiência de treinar seguindo esses planos de treino. Inclusive, foi através disso que surgiu a ideia aqui de criar o canal, porque quando eu conversava com alguns colegas, alguns, enfim, conhecidos, o pessoal nem sabia que isso existia. E, enfim, achei bem interessante e comecei o projeto aqui para criar o canal e compartilhar esse tipo de experiência para mais pessoas conhecerem essas funções. Então, já comecei usando a Huawei Band. Só que, claro, já faz 3 anos, já faz um tempo, então teve muita atualização aí no meio do caminho. Por isso que comecei esse novo projeto para saber como é que tá hoje esses planos de treino, como é que eles funcionam. Mas felizmente teve uma coisa que não mudou nesses 3 anos, até porque eu já estou usando há alguns dias o relógio da Huawei e já pude testar as funções de treino, né? Que é uma função que eu gosto bastante na plataforma da Huawei, que são os avisos e as instruções de áudio durante o treino. Então, muitos relógios eles têm já um aviso de áudio, por exemplo, a cada 1 quilômetro o relógio avisa vocês, né, fala com vocês qual foi o pace médio, frequência cardíaca a cada quilômetro, a cada meio quilômetro, isso tudo, vários relógios têm como configurar isso. Mas a Huawei vai até um pouco além, e eu gosto muito dessa dinâmica deles, que é, quando vocês programam um treino intervalado, o relógio vai passar a instrução para vocês por áudio. Exemplo, digamos que vocês configuraram ali para dar um tiro, 5 tiros de 800 metros correndo num determinado pace. A cada tiro o relógio vai falar com vocês, vai passar a instrução do tipo, na próxima etapa corra 500 metros, 800 metros ali o que vocês programaram e tente manter um pace entre, um exemplo aqui, 4 minutos e 5 minutos por quilômetro. Então, e a cada final de tiro ele também avisa, agora tempo de recuperação, mantenha a frequência cardíaca num determinado intervalo, ou o pace num determinado intervalo. Então o relógio ele vai avisar, vai falar com vocês, digamos assim, né, passando a instrução do treinamento. Eu acho uma função bem legal aí que a Huawei oferece aqui no Huawei Watch Fit 3. Outra função de treinamento aí que eu uso no meu dia a dia, tá, pessoal? A carga de treino. Eu falo disso nesse vídeo aqui no canal. Deem uma olhada depois para entender melhor, né, mais no detalhe o que é essa carga de treino. Mas resumindo bem aqui, carga de treino vai avaliar, somando os treinos de vocês, a duração e a intensidade deles. A intensidade ela é medida através da frequência cardíaca, tá? Então, medindo a duração e a intensidade, ele vai dar uma determinada carga de treino para cada treino que vocês fizerem, vai somando essas cargas de treino e a partir disso ele vai dizer para vocês se vocês estão treinando mais do que deveriam e isso aumenta o risco de lesão, se vocês estão treinando menos do que deveriam e aí podem perder condicionamento físico, ou se vocês estão treinando na medida certa. Então o Huawei Watch Fit 3 também já oferece essa funcionalidade. E tem uma outra função bem legal aqui que é o índice de treinamento, que daí leva em consideração o condicionamento físico de vocês e o nível de fadiga de vocês, para saber como que está a condição de treino de vocês atual. Por exemplo, se a gente treinar muito, e a nossa carga de treino obviamente vai ficar alta, né? Mas o nosso condicionamento físico, a tendência é que ele vá melhorando. Só que ao mesmo tempo vai subir o nosso nível de fadiga também. Vai acumulando toda aquela carga de treinamento, nossa fadiga aumenta. E em algum momento, se a fadiga subir demais, pode começar a perder performance. O índice de treinamento da Huawei já vai contemplar tudo isso e dizer para vocês se vocês estão numa tendência positiva, se está legal, eles estão equilibrando bem o condicionamento físico com a fadiga, ou se a fadiga de vocês está muito alta e está na hora de desacelerar um pouco. Tempo de recuperação também está disponível no Huawei Watch Fit 3. E tempo de recuperação depois de cada treino, pessoal, não significa que se o relógio está dizendo que o meu tempo de recuperação para aquele treino é
48 horas, só um exemplo aqui, que eu vou ficar 2 dias sem treinar absolutamente nada. O tempo de recuperação é quanto tempo a gente precisa descansar para dar um estímulo naquele mesmo nível de intensidade ou duração daquele treino que a gente fez. Por exemplo, fiz um treino de tiro. O meu tempo de recuperação vai ser, exemplo aqui, tá, pessoal? 36 horas. No dia seguinte, dependendo da planilha de treino, tudo, eu posso fazer um treino. Eu só não vou fazer um treino de tiro de novo. Eu tenho que dar um tempo de recuperação para dar a mesma intensidade. Daqui a pouco, no dia seguinte, ao invés de um treino de tiro, faço um treino regenerativo, um treino leve. Então, eu falo mais sobre isso nesse vídeo. Confiram ali no card depois, para entender melhor como usar essa informação. Mas, depois de cada treino, vocês conseguem ver ali quanto tempo o relógio sugere que vocês tenham que se recuperar para dar um treino, para dar um estímulo, né, para o corpo de vocês, no mesmo nível de duração e intensidade daquele treino que vocês fizeram. Ele também estima o VO2 máximo de vocês, bem interessante aí. O VO2 máximo eu testo em vários relógios diferentes, tá, pessoal? Basicamente, só para dar um histórico aqui, atualmente o Huawei Watch Fit 3, a plataforma da Huawei, estima o meu VO2 máximo em 51. O relógio da Amazfit estava estimando ali em 51, 52, às vezes 53, que oscila, né? O da Garmin está em 53, o da Polar estima em 52 e o último teste que eu fiz em laboratório, já faz quase um ano, estava em 50. Então imagino que o meu condicionamento físico tenha melhorado. Vou fazer um próximo teste em laboratório esse ano, aí a gente vai poder comparar qual que é a precisão dos relógios, né? Mas todos eles estão estimando muito próximo, ali fica entre 50 e 54, oscilando entre 50 e 54 em diferentes relógios. E também tem uma informação aqui que eu estou achando bem interessante, tá, pessoal? Essa novidade para mim é o índice de capacidade de corrida. Então, o algoritmo ali da Huawei, a plataforma da Huawei, conforme vocês forem treinando, ela vai entendendo vocês cada vez mais. E aí, a partir disso, ela vai estimar um índice de capacidade de corrida e passar a previsão de corrida de vocês de cada distância. Previsão de tempo, né? 5 km, 10 km, meia maratona e maratona. Em quanto tempo vocês conseguem completar essas distâncias? E para isso, a Huawei ela vai levar em consideração o VO2 máximo de vocês, o índice de capacidade de corrida e até o índice de treinamento que a gente acabou de ver. Pega um momento que o condicionamento físico de vocês até pode estar alto, mas a fadiga também está muito alta, porque vocês estão treinando demais, a previsão de corrida de vocês vai diminuir. Aí logo depois, pega uns 2, 3 dias que vocês descansaram, a fadiga diminuiu, a previsão de corrida vai melhorar. Então, uma informação bem interessante, vou usar ela nesse teste todo, né? Inclusive lá na prova que eu vou correr, e a gente vai ver o quão preciso são essas estimativas. E além do plano de treino de corrida que a Huawei cria para vocês, dentro do aplicativo da Huawei, como eu estou colocando aqui na tela, vocês também podem criar um treino intervalado de corrida. Digamos que vocês façam aí um treino com uma assessoria, e aí a pessoa passa os treinos para vocês. Vocês podem pegar ali as instruções, abrir o aplicativo da Huawei, colocar as instruções no aplicativo e aí o relógio de vocês vai guiar vocês durante o treino. Então vocês têm essa possibilidade de criar um plano intervalado de corrida, não de outros esportes, né, apenas de corrida, criar esse plano intervalado, um plano estruturado, né, um treino estruturado, direto no aplicativo da Huawei, mandar para o relógio e aí o relógio guia vocês durante o treino. E aí passando para o monitoramento de saúde, funções de monitoramento de saúde. Aqui, pessoal, diria que tem um kit básico, que desde as Smart Bands até os relógios mais avançados já oferece. É o monitoramento de frequência cardíaca, oxigenação do sangue, passos por dia e monitoramento do sono. Esse é o kit básico. E o Huawei Watch Fit 3 já oferece tudo isso, assim como mesmo Smart Bands e relógios mais avançados também oferecem. Mas tem duas informações que eu acho relevante a gente reforçar aqui. A primeira é o monitoramento da frequência cardíaca em repouso. Isso está se tornando cada vez mais comum, tá, pessoal? Até mesmo Smart Bands já estão oferecendo isso. Mas a frequência cardíaca em repouso é um ótimo indicador para a gente monitorar. A frequência cardíaca em repouso, pessoal, como é que a gente vai usar essa informação? Quanto menor for a frequência cardíaca em repouso, a tendência é que melhor seja o nosso condicionamento físico. Vou usar o meu exemplo. Quando eu comecei a treinar, logo que eu comecei a correr, saí do sedentarismo para começar a correr, a minha frequência cardíaca em repouso ficava ali entre 65 e 68.
Hoje em dia, minha frequência cardíaca em repouso gira em torno de 42, 43, às vezes 44, é algo que oscila dia a dia, tá, pessoal? Então, o que acontece? Nesse tempo, o meu condicionamento físico melhorou. E quando o nosso condicionamento físico melhora, a tendência é que a frequência cardíaca em repouso diminua. Então, vocês podem acompanhar isso no aplicativo da Huawei, e novamente de outras marcas também, tá? Vocês podem acompanhar essa frequência cardíaca em repouso para acompanhar ali a melhoria, né, no condicionamento físico de vocês. É um indicador, não é algo que vai acontecer em absolutamente 100% dos casos, com todo mundo, em todas as situações, mas é um indicador de que o condicionamento físico de vocês está melhorando se vocês verem a frequência cardíaca em repouso baixando. E uma outra função que eu achei bem legal, já estou testando ela, tá? E vou trazer isso em outros vídeos, é o controle de calorias gastas e calorias consumidas. O que vocês ingeriram de calorias e o que vocês gastaram de caloria com o metabolismo basal de vocês mais atividade física, para ver se vocês estão em déficit calórico ou superávit calórico, ou estão ali numa zona para manter o peso. Aqui, pessoal, estou testando ainda, mas eu não tive dificuldade de encontrar nenhum alimento, nada que eu tenha consumido, né, no aplicativo deles, então estou achando bem interessante. Vou trazer mais detalhes nos próximos vídeos para saber como usar isso, inclusive vai fazer parte desse projeto para a maratona, mas é uma funcionalidade que eu achei bem interessante aí de num aplicativo só, vocês já conseguirem ali no aplicativo colocar o que vocês comeram, ele já fazer o cálculo e dizer, com base na atividade física de vocês, no metabolismo basal, se vocês estão gastando mais calorias do que consumindo ou se estão consumindo mais do que estão gastando na atividade física. Então, funcionalidade bem interessante aí. Agora falando um pouco das características gerais do relógio. Primeiro, ele tem um GPS, já tem GPS no próprio relógio, então vocês não precisam sair para treinar com o celular junto, o próprio relógio já tem o GPS para pegar a rota, a distância, tudo isso. E eu achei o GPS bem responsivo, tá, pessoal? Ainda estou testando ele, comparando com outros relógios, mas primeiras impressões, tá muito bom. Eu senti que ele é muito próximo do Amazfit Cheetah, que foi um dos melhores aí de GPS, de resposta de GPS, principalmente nos treinos de tiro que eu fiz, assim, que eu testei. O Amazfit Cheetah foi um dos melhores. E eu achei esse aqui muito próximo do Amazfit Cheetah. Ainda preciso mais testes, consolidar os dados para trazer os números aqui para vocês, mas achei bem interessante aí nas primeiras impressões. E aí falando da duração da bateria, pessoal, para o meu uso, que é bem intenso, tá? Minha rotina de treino é de 10 a 12 horas por semana, entre ciclismo, musculação, natação e corrida. Então é bastante treino, 10 a 12 horas por semana. Várias dessas atividades eu uso o GPS, então consome bastante bateria. E eu uso o relógio 24 horas, inclusive para dormir, para monitorar o sono. Para mim, está durando em 3 e 4 dias de bateria. Acho bem satisfatório, tá, pessoal? Fiquei bem satisfeito com essa duração de bateria. Obviamente, sempre pode ser melhor, tá? Seria excelente se durasse aí uma semana, mas é realmente difícil, principalmente pela qualidade de tela, pelas outras funções que ele oferece. Eu achei bem bom para o meu uso durar 3 a 4 dias. Fiquei bem satisfeito com a duração de bateria dele. E aí falando da construção, tá, pessoal? É um relógio que passa bastante robustez, eu diria. O acabamento muito bom, como vocês podem ver. Ele já tem aqui, como eu uso para musculação também, principalmente quando eu faço crossover, acaba pegando o metal ali da academia, né, da empunhadura, acaba raspando um pouquinho aqui na parte de cima do relógio. Não chegou a arranhar a tela nem nada disso, mas a parte da caixa dele aqui acabou tendo uns arranhões bem pequenos. Mas ele passa um design bem premium, tá? Ele é muito bem acabado. Ele me passa uma construção mais robusta, por exemplo, do que o Amazfit Cheetah. Ele parece mais robusto, ele parece mais premium do que o Amazfit Cheetah, por exemplo, que é um excelente relógio, tá, pessoal? Foi inclusive o que eu usei para a Maratona de São Paulo. E o conforto da pulseira dele também é excelente. Ela é equiparável aí com o Amazfit Cheetah também, outros da linha da Amazfit, Amazfit Balance também. Eu só acho que a pulseira, ele acaba ficando um pouco para trás em conforto, comparando com relógios esportivos. Aí se a gente pegar ali, por exemplo, Polar, Garmin, eu acho a pulseira dos relógios esportivos acaba sendo mais respirável, acaba sendo mais confortável para a prática de atividade física, para os treinos. Eu acho uma solução melhor.
Mas, novamente, esse aqui é um relógio, como eu falei lá no começo, o meio do caminho. Um pouco do relógio esportivo e um pouco de smartwatch. Então ele é um relógio mais casual para a gente usar no dia a dia também, não apenas para prática de atividade física. Por isso a pulseira também tem que ser um meio termo, né, entre os dois. Tá, e do que eu senti falta no relógio no Huawei Watch Fit 3? Primeiro ponto, pessoal, Spotify. Ele tem a função de armazenamento de música, vocês conseguem parear o fone de ouvido com o relógio, mas se vocês quiserem ouvir música, vocês vão ter que baixar o arquivo MP3, jogar ele para o relógio e a partir daí sim ouvir a música, ouvir a playlist de vocês. Como usuário do Spotify, e aí tem outros serviços de streaming também, Deezer, e vários outros, mas pessoalmente eu uso o Spotify e acabei sentindo falta de ter a possibilidade de instalar o aplicativo Spotify no relógio, baixar as músicas através do Spotify para o relógio e ouvir o Spotify através do relógio. Então, para quem usa Spotify ou um serviço de streaming de música, se quiser ouvir a música de vocês através desse serviço de streaming, vai ter que levar o celular junto, porque não vai conseguir instalar esse aplicativo de música no relógio. A única maneira mesmo é baixar o arquivo MP3, jogar ele para o relógio, e aí sim, daí vai funcionar muito bem, parear o fone de ouvido com o relógio e sair para correr. Só que tem essa parte de baixar o arquivo MP3. Pessoalmente, eu nem sei mais como fazer isso, tá, pessoal? Então, sinto falta de ter o Spotify aqui no relógio. Outro ponto também que a gente acaba sentindo falta, pelo menos eu ali por já ter testado vários relógios diferentes, instalar, por exemplo, outros aplicativos, Google Maps e WhatsApp, por exemplo. Vocês conseguem responder mensagem pelo WhatsApp, ele tem umas mensagens pré-programadas que vocês conseguem responder, vocês conseguem ler as mensagens do WhatsApp no relógio, mas não é uma experiência tão fluida quanto, por exemplo, vocês têm lá no Galaxy Watch, que vocês conseguem instalar o aplicativo WhatsApp no relógio. Ou Google Maps, por exemplo, que vocês têm uma navegação bem completa no próprio relógio. Quando a gente fala aí de relógios com o Wear OS, que é o caso do Galaxy Watch e outros também, tá? O TicWatch, por exemplo, também tem relógio aí, tem versões com o Wear OS. Também acabei sentindo falta dessa flexibilidade, essa possibilidade de instalar outros aplicativos direto no relógio. E só para deixar claro, pessoal, tem uma loja de aplicativos da Huawei para instalar alguns aplicativos no Huawei Watch Fit, mas é mais limitado. Por exemplo, não tem a opção de baixar o Google Maps, que tem uma experiência bem fluida no relógio, por exemplo, da TicWatch, que tem o Wear OS, o próprio Galaxy Watch. Então, tem uma loja de aplicativos, tem alguns aplicativos bem legais ali, mas não tem tantas opções quanto os relógios que tem o sistema Wear OS, que é basicamente ali uma loja de aplicativos muito mais robusta, com vários aplicativos muito mais fluidos. Outro ponto que eu senti falta aqui são os treinos de musculação estruturados. Então, por exemplo, no relógio da Amazfit, no relógio da Garmin, por exemplo, eu consigo programar ali qual exercício que eu quero fazer, por exemplo, supino, agachamento. Eu consigo programar quantas séries eu quero fazer daquele treino, daquele exercício e qual o peso que eu vou colocar naquele exercício. E aí eu consigo ver os grupos musculares ali, tudo bem completo. No Huawei Watch Fit 3, eu não tenho essa flexibilidade toda. Eu consigo registrar um treino de musculação, sim, mas basicamente o que ele faz é contar o tempo de treino e monitorar a frequência cardíaca durante o treino. Eu não consigo, por exemplo, controlar tempo de descanso, mudar quantidade de repetições durante o tempo de descanso. Eu não tenho essa flexibilidade toda que eu tenho, por exemplo, num relógio da Amazfit, o Amazfit Cheetah, o T-Rex, o Balance, ou um relógio da Garmin, por exemplo. Então eu acabei sentindo falta dessa função mais completa de treino de musculação no Huawei Watch Fit 3. E um outro ponto aí que eu também senti falta são os treinos intervalados ou treinos estruturados para outros esportes. O que eu quero dizer com isso? Pratico ciclismo, por exemplo, e natação também. Então, no treino de ciclismo, às vezes eu gosto de programar no relógio, vou ficar um aquecimento de 10 minutos na zona 2 de frequência cardíaca. Aí vou fazer aí uns 4 tiros de 2 minutos na zona 5, seguidos de 4 minutos de recuperação na zona 1. Exemplo aqui, tá, pessoal? Eu não consigo programar isso no relógio da Huawei para outros esportes que não sejam corrida. Na corrida tem uma solução muito completa para treinos intervalados, treinos estruturados.
para ciclismo, natação, musculação, por exemplo, não tem a mesma flexibilidade. Eu não consigo criar um treino intervalado, um treino estruturado para outros esportes. Coisa que, por exemplo, eu consigo fazer nos relógios da Amazfit e consigo também fazer nos relógios da Garmin e da Polar também, da Coros, de outros relógios também. Então, para concluir aqui, pessoal, o Huawei Watch Fit 3 está aprovadíssimo, um excelente relógio, principalmente para quem está focado em corrida. É um relógio espetacular, tem uma solução muito completa para corrida. O plano de treino eu estou gostando bastante, os avisos de áudio, as instruções por áudio, carga de treino, as métricas de corrida. Para quem está focado em corrida, o Huawei Watch Fit 3 está aprovadíssimo, está muito bom mesmo, muito completo. Mas, como eu acabei de mencionar, tem alguns pontos que eu senti falta. Como eu pratico outros esportes, ciclismo e natação, por exemplo, eu gosto de ter a flexibilidade de ter um treino intervalado para esses outros esportes. Se é o caso de vocês, talvez vocês vão sentir falta disso ao adquirir o Huawei Watch Fit 3. E também na musculação. Ele vai registrar o treino de musculação, tempo de treino e frequência cardíaca durante o treino. E faz um bom trabalho nisso. Mas ele não vai conseguir ali ter uma flexibilidade boa para controlar tempo de descanso, quantidade de séries, peso que vocês pegaram em cada exercício, para fazer monitorar a evolução de vocês no longo prazo, coisa que vocês têm em outros relógios. Inclusive, isso é algo que eu comento aqui nesse comparativo, vou deixar um card aqui para vocês, no comparativo do Huawei Watch Fit 3 com o Amazfit. Justamente eu comento ali a diferença de quem está focado em corrida e quem está focado em outros esportes também. Vale a pena avaliar essas duas opções para ver qual que é mais interessante, dependendo do uso de vocês. E se esse vídeo te ajudou, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre tecnologia para o esporte e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.